Olá, boa noite. Mais um dia aqui para nosso estudo bíblico sobre as cartas de Pedro. Quero agradecer a presença de cada um aqui e vamos lá, vamos orar e vamos pedir a bênção de Deus. Senhor, muito obrigado, Deus, por esta noite, obrigado por estar aqui com cada um dos irmãos que querem estudar a Bíblia. Obrigado, Deus, pela oportunidade que temos e pedimos, ó Pai, que o Senhor nos abençoe e nos ajude a entender bem a carta de agora de 2 Pedro. Obrigado pelo tempo que nós já estudamos aqui a 1 Pedro. Nos abençoe agora nesse tempo, abençoe cada um dos meus irmãos, abençoe o nosso país, a oração que fazemos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, já pegou aí seu papel, sua Bíblia, sua caneta? Vamos começar a estudar agora a 2 Pedro. Uma carta muito interessante, certamente seguindo a ideia de 1 Pedro. Quero que você acompanhe aqui. Vamos iniciar falando um pouquinho do geral da carta. Como eu fiz com 1 Pedro, vou fazer com 2, dando uma geral da carta para que a gente possa entender o ambiente que foi escrita a carta. Então, só para lembrar, certamente o autor é Pedro, está bem declarado aí no primeiro versículo. Deixa eu pegar aqui minha Bíblia. No primeiro versículo de 2 Pedro, você já vai ver automaticamente já uma declaração de Pedro sendo o autor também dessa segunda carta. Como está escrito aqui, Simão Pedro, servo apóstolo de Jesus Cristo, aqueles que mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo receberam conosco fé igualmente valiosa. E ele vai continuar na saudação, que a gente vai ver isso daqui a pouco. Mas aqui é bem claro, né? Então é interessante. E a prova de que foi ele o autor, olha o versículo 16 do capítulo 1, 16, deixa eu ver aqui, olha só o que diz: de fato não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando falamos a vocês a respeito do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Agora preste atenção no verso 17 e 18. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória que foi dirigida à voz que dizia: este é meu Filho amado, de quem me agrado. Nós mesmos ouvimos esta voz vinda dos céus, quando estávamos com ele no Monte Santo. Bem, essa é uma clara declaração da experiência no Monte da Transfiguração, e que Pedro estava lá. Então isso é mais uma certeza de que a carta foi escrita pelo apóstolo Pedro. O destinatário são os mesmos da primeira carta. Olha só o capítulo 3, versículo 1 de 2 Pedro, diz: amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se recordem. Então, ou seja, segunda carta que ele escreve, e a primeira ele escreveu, se você lembrar lá nos primeiros versículos do capítulo 1 de 1 Pedro, Ponto, Bitínia, Galácia, Capadócia, Ásia, são aquelas regiões que o apóstolo Pedro escreveu a carta. E a data está entre 66 e 67, não muito antes do martírio de Pedro, né? Foi escrita também em Roma, da mesma forma que a primeira carta foi escrita em Roma, e no reinado daquele homem que também é mesmo da primeira carta, de Nero, né? E o propósito, se você lembrar, a primeira carta foi escrita para fortalecer os irmãos em face à perseguição que estava ali de uma maneira muito forte, não é? Começado com Nero ali, né? E esta segunda epístola foi escrita para suprir uma necessidade que se seguia logo após a perseguição. E qual era essa necessidade? Que os crentes eram exortados ao crescimento espiritual e também estarem alertas ao problema do falso ensino, do surgimento das heresias, das seitas, e que a gente vai ver isso muito aqui em 2 Pedro, que ele fala, né? Então são alertas muito grandes. Inclusive a palavra crescimento é uma palavra-chave aqui em 2 Pedro, crescimento do conhecimento. Inclusive a palavra conhecimento, queria que você olhasse aqui no capítulo 3, verso 18. Capítulo 3, verso 18
de 2 Pedro. Diz assim: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória para sempre. Amém. Cresçam na graça. Essa tradução é muito boa. Por que ela é muito boa? Porque a palavra conhecimento, que no grego é gnosis, essa palavra no original grego aqui em 2 Pedro está epignosis. E esse prefixo epi tem o sentido de um conhecimento contínuo, rotativo, que nunca acaba. Ou seja, eu sempre tenho que crescer, crescer e conhecer cada vez mais. Aliás, essa é uma tônica muito importante para todos nós. Inclusive, quem ouviu a mensagem domingo que eu preguei, falei um pouquinho sobre isso, a importância do conhecimento. A falta de conhecimento nos leva a sérios problemas. A mensagem domingo falou de medo. E aqui para nós é muito importante. Importante termos um conhecimento da graça, um conhecimento da pessoa de Deus, e crescer nesse conhecimento é muito importante. E é realmente importante para mim e para você também, especialmente nos dias que nós estamos vivendo, certo? O tema é a verdade fiel em face à falsidade. Por que em face à falsidade? Porque a heresia, o falso ensino, vai ser um destaque aqui de um combate do apóstolo Pedro para aqueles irmãos, né? Então é o verdadeiro conhecimento e a esperança da graça contrário à falsidade. O verso-chave, eu acabei de ler o verso 3,18, porque fala do crescimento do conhecimento que a gente tem que ter, certo? Já falei da palavra-chave. A situação da epístola, só para lembrar os irmãos, é a mesma da primeira epístola. Vamos lembrar aqui, Nero começar a reinar, e depois de um tempo de reinado ele põe fogo em Roma e ele coloca a culpa nos cristãos daquela época, porque a opinião pública estava caindo em cima dele. Então ele reverte a história e ele coloca a culpa, e aí começa uma feroz perseguição contra os cristãos. Então aqui já estamos indo quase para o final da vida de Pedro, não é? Pedro já está à véspera da sua morte, e ainda ele escreve a segunda carta para falar da importância do crescimento, do conhecimento de Deus para o combate da falsa doutrina, da falsidade. Aliás, é algo importante. De novo, eu ressalto, algo importante para nós. Eu e você precisamos conhecer cada vez mais a verdade de Deus, a verdade das coisas de Deus. Isso é de suma importância para nós, para que quando a falsidade vier, a gente saiba definir, a gente saiba discernir, melhor dizendo, aquilo que é certo, aquilo que é errado. A falta de conhecimento é um fator muito forte para que a gente seja envolvido com a falsidade, envolvido com o falso ensino, envolvido com aquilo que não é correto. Por isso, estude a Bíblia, se agarre a ela, leia mais, estude mais, busque mais a Deus, mas conhecê-lo, isso é muito importante. Certo? Só uma curiosidade aqui sobre a segunda carta de Pedro. A segunda carta de Pedro foi a última carta que foi incluída no cânon sagrado. Ela teve dificuldades para ser incluída no cânon sagrado. E eu vou dizer por quê. Por quê? Porque ela tem muita coisa parecida com Judas, por exemplo. Se você pegar a segunda carta de Pedro e pegar o livro de Judas, você vai perceber que os dois têm muitos textos parecidos. Só vou citar, se você quiser anotar e depois ler. 2 Pedro, por exemplo, você leu capítulo 2, versículo 1 e 2, é muito igual com Judas 4. 2 Pedro capítulo 2, versículo 4 é muito igual com Judas 6. 2 Pedro 2,11 é muito igual com Judas 9. 2 Pedro 3,3 é muito igual com Judas versos 17 e 18. Então, por causa disso, então eles achavam que era uma cópia. Então começou a ter muitos problemas para ser aceito. Para vocês terem uma ideia, teve 3 grandes concílios da igreja que foram falados muito sobre 2 Pedro. O concílio de Laodiceia, o concílio de Hipona e, por último, o concílio de Cartago em 397, e ali quando o cânon sagrado foi concluído com a inclusão de 2 Pedro, e aí não foi incluído mais nada, certo? Só uma curiosidade para os irmãos aqui. Muito bem. Se você tiver alguma pergunta para fazer de curiosidade, coloca lá para nós e a gente vai respondendo para os irmãos, tá bom?
saudação, ou pode mandar no meu WhatsApp também. Vamos ler o versículo 1 e 2 novamente, aliás, o 1 novamente e o 2, que eu quero começar a fazer uma análise agora de 2 Pedro junto com vocês, né, para a gente estudar como a gente fez com 1 Pedro, tá bom? Capítulo 1, verso 1 e 2 de 2 Pedro, diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, àqueles que mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo receberam conosco uma fé igualmente valiosa, graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Então, uma saudação bem conhecida, alguns também, como eu disse em 1 Pedro, alguns achavam que era de Paulo por causa desse termo graça e paz. Mas, de novo, ele fala de servo, que ele é um servo de Jesus Cristo, a palavra doulos, servo mesmo, essa expressão de Pedro enfatiza que ele pertence de modo absoluto para Jesus. Olha que coisa impressionante. O termo doulos aqui quer dizer eu sou totalmente do meu Senhor. Que expressão maravilhosa que eu e você temos que usar também. Quem nós pertencemos, quem é o nosso Senhor, a quem nós servimos. E Pedro fez a declaração: eu sou totalmente do meu Senhor. Que cada um de nós possamos fazer essa declaração também, sermos totalmente do Senhor. Pedro se dirige aos seus leitores como possuidores da mesma fé, como ele diz aqui, né? A Jesus Cristo, graça e paz sejam multiplicados, não antes, desculpa. Ele se dirige àqueles irmãos dizendo que receberam conosco fé igualmente valiosa. Eu poderia aqui falar muito sobre essa fé. Primeiro Pedro falou sobre ela, uma fé que é realmente provada, né, pelo fogo, e a gente fala um pouquinho sobre isso, de um valor inestimável, porque a perseguição estava fazendo isso. Falei também domingo na mensagem, né, que realmente essa é uma época para a purificação da igreja, onde a fé nossa está sendo provada, porque ela é provada mesmo, né? E a gente tem que lembrar sobre isso constantemente. A fé, a gente tem que lembrar disso, a fé é o único requisito para a salvação, mas também a fé é o único requisito para uma vida cristã autêntica. As obras que nós fazemos é uma consequência de, e não um agregador, no sentido que agrega a fé. A fé é um ponto importantíssimo, porque se a gente não confia, a gente não passa pela tribulação. Você já imaginou agora, nesses dias, com tantas lutas que nós estamos tendo, por causa da crise que nós estamos vivendo, se a gente não tem fé, a gente não tem condições de passar pela luta. Fé é muito importante para a vida cristã. A fé traz crescimento. De novo, palavra importante, 2 Pedro, crescimento. Tanto é que no versículo 2 ele diz: graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus Cristo nosso Senhor. Ou seja, a graça e a paz será multiplicada mediante o conhecimento do nosso Senhor e Salvador. Conhecimento precioso que precisa disso, correto, relacionado com Deus. Não é um conhecimento de teorias, ainda que as teorias são importantes para a nossa vida, mas é um conhecimento de Deus. E esse conhecimento de Deus não se dá somente pela teologia, que é muito importante, mas uma teologia desassociada a uma vivência perde totalmente a sua importância, a sua essência. Ou seja, precisa sim estudar, precisa conhecer teologicamente a pessoa de Deus, mas precisa ter vivência, precisa ter experiência, precisa ter contato com Deus. Isso é importante para mim e para você. Muito bom essa saudação, né? Como eu já disse aqui, a palavra do conhecimento, já falei sobre a palavra epignosis com vocês na introdução. Muito bem, dos versículos 3 até o versículo 21 do capítulo 1, tem aqui um tema muito importante que ele vai falar sobre o progresso na vida cristã. E ele começa aqui nos versículos 3 a 11, fazendo uma exortação ao ao crescimento espiritual. Então, de novo, do versículo 3 até o versículo 21, que é encerrando aqui o capítulo 1, que não vai dar tempo para a gente fazer tudo hoje, encerrando o capítulo 1, ele vai falar sobre progresso, sobre crescimento da vida cristã. E ele começa aqui com uma exortação ao crescimento espiritual, que é do versículo 3 ao versículo 11.
Leia comigo aqui o versículo 3 e 4, por favor, acompanha comigo. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Pedro aqui nos dá uma extraordinária visão de Jesus Cristo, para nós aqui, né? Seu divino poder, ou seja, ele fala do poder de Jesus. A palavra aqui é dunamis, já talvez conhecida por alguns, que vem aquela palavra que você conhecemos que é dinamite, né? Dunamis, que indica poder que não pode falhar desculpa, ou ser anulado. Seu poder, seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco, mas olha o que ele fala aqui. Por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para sua própria virtude, seu divino poder. Ele é generoso nesse sentido. Porque pelo seu poder e glória, ele tem doado recursos para mim e para você. Recursos, as promessas para nos conduzirem à vida espiritual. Ele é o único através de quem nos tornamos participantes da natureza divina. Eu não tenho característica, nem você, para participar, mas por causa dessa graça divina, essa misericórdia, nós somos participantes da natureza divina. Esta nova vida liberta-nos da escravidão, dos desejos carnais, que ele nos diz aqui. Que ele diz aqui, dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas nos tornasse participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causado pela cobiça. Que coisa maravilhosa, que presente maravilhoso é esse que ele nos dá. Voltando ao versículo 3, que seu divino poder que nos deu tudo que necessitamos para a vida e para a piedade, piedade para a vida cristã. Tudo que nós precisamos foi dado pelo seu divino poder. Que coisa maravilhosa que a gente pode ter aqui neste mundo, graças a Deus por isso. Agora acompanha comigo aqui os versículos 5, 6 e 7. Meus irmãos, isso aqui é um tratado, a gente podia passar aqui a noite toda, não vai ser, eu vou ter que reduzir um pouquinho minha aula hoje, mas presta atenção nos versículos 5, 6 e 7. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, conhecimento, ao conhecimento, domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Bem, como eu disse, cada palavra aqui pode nos fazer a gente ter um estudo para cada uma delas de uma forma profunda. Quando ele fala por isso mesmo, é por causa do novo nascimento, daquilo que ele está falando, do poder que ele nos deu e nos deu o privilégio de participar da glória dele, das suas promessas, que a gente falou agora há pouco. Então, associar, tem uma outra versão que fala aqui associar, Aqui fala acrescentar, associar, acrescentar, estar junto. Uma coisa faz parte da outra, presta atenção nisso. Pedro expressa que cada crente deve equipar-se de uma vida com qualidades, com todo o esforço. Ou seja, a vida cristã não é uma vida fácil, é uma vida difícil. Por isso que ele diz, por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar, empenhem-se, esforcem, não são coisas fáceis. Se você pegar cada palavra aqui, você vai perceber que há uma dificuldade muito grande com cada uma delas. Então, ele selecionou aqui uma lista de virtudes que devem ser achadas numa vida cristã. Queria que quando a gente falasse, eu olhasse para a minha vida, você olhasse para a sua, mas preste atenção. Vamos voltar de novo ao versículo 3. Ele nos capacitou com o seu poder para a salvação, nos deu a salvação com o seu poder, mas também, como diz aqui no versículo 3, e para a piedade. Piedade é vida com Deus.
Piedade não é a pessoa piedosa, como alguns dizem, que vive ali tristinho, não é nada disso não. Piedade significa alguém que tem alguma vida relacionada com a vida de Deus. Ou seja, ele está sendo um discípulo do Senhor. E aqui ele está dando qualidades de um discípulo, está dando qualidade de alguém que serve a Deus, de alguém com temor a Deus. Então, primeiro, fé. Diz aqui logo no versículo 5, acrescentar a sua fé, confiança diária que traz força para a vida cristã. Eu vou dizer de novo, sem fé é impossível agradar a Deus, diz lá o autor aos Hebreus. Fé é necessária para a salvação e fé é fundamental para qualquer cristão que queira crescer, que queira desenvolver as suas virtudes, ser edificado para a glória de Deus, precisa de fé. Não tem outro jeito. Nós temos que acreditar na vida cristã, acreditar em Jesus como Salvador e depois acreditar que viver com Deus, viver a vida de Deus, viver como discípulo de Jesus é o melhor para nós. Não é só crer que a vontade de Deus é boa, mas crer que ela é a única saída para nós, a mais importante para nós. E isso é uma coisa muito importante para nossas vidas, especialmente nesses dias. Então ele fala, acrescentar a vossa fé. Aí ele fala aqui no versículo 5, a virtude. Virtude é uma palavra bem conhecida para mim e para você. Virtude, característica, mas a palavra significa a excelência da conduta. Acrescente a sua fé a virtude. Ou seja, não seja só teórico aquilo que você crê, mas seja vivendo o que você crê. Vou repetir, essa é uma época onde as pessoas vão conhecer quem são os verdadeiros cristãos, quem são os verdadeiros seguidores de Jesus. Então, acrescentar a sua fé a virtude, a excelência da conduta. Essa qualidade nos faz lembrar que por palavras e conduta, aquilo que eu falo, aquilo que eu vivo, o crente se torna um expoente, uma apresentação da pessoa de Cristo nesse mundo. Certo? Então, acrescente a sua fé à prática, é isso que ele está dizendo. Acrescente a sua fé ao testemunho, virtude. Estou acrescentando tudo isso em virtude. Acrescente a sua fé a demonstração de que você está dizendo. Demonstração prática. É uma importante para mim e para você. Olha a terceira palavra, outra vez fala dessa palavra como uma característica aqui importante, a virtude e o conhecimento. Então, o conhecimento, de novo, que coisa importante, né? Não é uma fé cega. Tem gente que fala assim que a fé tem que ser cega. Não, a fé é baseada no conhecimento. Eu sei quem tem crido e sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Essa declaração. Eu sei quem Ele é. Eu conheço. Então, meus irmãos, como que é importante o conhecimento. Tem pessoas que menosprezam estudo, menosprezam conhecimento. Desculpa, menosprezam conhecimento. Isso não pode menosprezar. É muito importante. É essencial para a vida cristã. O conhecimento leva ao temor a Deus. O conhecimento leva à obediência a Deus. E este conhecimento consiste não só na parte teórica, como eu já disse, mas numa experiência espiritual a respeito de Deus. E isso é significativo na vida cristã. Só vou dar uma frase que eu ouvi alguns anos atrás, lá no seminário. Viva a vida cristã por suas experiências com Deus e não pela experiência de outras pessoas. É verdade que eu compartilho muita coisa do que eu vi na vida de outras pessoas. Tem atitudes que outras pessoas viveram e que me abençoam. Ontem faleceu uma irmã que foi colega nossa de seminário, um testemunho maravilhoso de vida com Deus. Realmente eu posso falar muito dela, da Celinda, filha do meu querido irmão Daniel e Betty Templeton. Porém, meu querido irmão, eu não posso ver a vida cristã só contando as histórias dos outros. Eu tenho que viver a vida cristã também através das minhas experiências. Sim, experiências dos outros me abençoam, me fortalece, me faz crescer. Mas eu preciso também ter as minhas experiências. Aquela experiência de confiança, de ver Deus agindo, de dependência, de mesmo que Deus não faça, eu continue confiando. Eu tenho experiência de vivência com Deus, experimentar a presença de Deus. Isso é muito importante, isso é muito bom.
Mas vamos lá, olha a outra palavra aqui, depois que ele fala conhecimento no versículo 5, olha o versículo 6. Ao conhecimento, domínio próprio. Né? Ele fala de uma coisa de conhecimento, agora de repente ele vai para o domínio próprio, autocontrole, né? Que também é uma das partes do fruto do Espírito Santo, que tem muito a ver essa relação com o fruto do Espírito Santo, obviamente, mas domínio próprio, controlar as paixões, que ele tinha falado agora há pouco, no final do versículo 4, não foi? Controlar as paixões carnais, que coisa! Meus irmãos, não adianta ter conhecimento, declarar, se não tiver prática. E domínio próprio é importante, não só para você não falar alguma coisa para a pessoa, né? Mas também para você resistir à tentação. Para que eu possa resistir à tentação e você também. Talvez você já tenha tido essa experiência, que você tem que dizer não para alguma coisa. Às vezes, quando a gente fala domínio próprio, algumas pessoas pensam só naqueles que têm alguma tentação aguda, como drogas, dependência. Também tem que ter, mas você também, eu também. Porque aquela tentação é dura para você. Não é? Seja de algo de pessoas que têm problemas com pornografia, com mentira, não é? Com dinheiro, com jogos, tanta coisa, domínio próprio. Resistir à carne, resistir às paixões carnais. Né? O domínio próprio do cristão é uma declaração de submissão a Deus. Eu quero, mas não vou fazer porque eu obedeço. Quero obedecer ao meu Cristo. A minha carne deseja, mas eu resisto. Né? Eu sou submisso ao controle do Espírito Santo e não à minha própria carne. Só para fazer uma referência, aquele texto de Gálatas, capítulo 5, versículo 16, né? Que ele diz que a carne milita contra o Espírito contra a carne, e esses se opõem entre si. Exatamente isso que acontece conosco. Então, vida cristã é uma luta. Se alguém acha que vida cristã é uma coisa fácil, está enganado. Vida cristã é luta, dependência, luta de resistência contra a carne, contra os ataques do diabo. Mas olha, continuando aqui as palavras, né? Depois do domínio próprio, no versículo 6, continua lá, ainda no versículo 6, ao domínio próprio, a perseverança. Né? Olha que coisa que vai acrescentando aqui, né? Ao domínio próprio, perseverança, que é paciência, persistência. Não tem a ver domínio próprio, perseverança, paciência, tem tudo a ver. Né? É a disposição mental que não é abalada pela dificuldade, seja de tribulação, seja de tentação. Os cristãos daquela época estavam em tribulação como nós estamos. Então a perseverança, eu não vou voltar atrás. Mesmo que esteja essa luta, eu vou continuar em frente. Vida cristã não é vivida sem perseverança, sem resistência, sem perseverança, de continuar declarando quem nós somos e quem nós pertencemos. Que oportunidade nós estamos tendo para dizer isso. Então eu vou fazer aqui, você faz aí na sua casa. Eu sou do Senhor e não volto atrás. Eu quero continuar servindo a Ele. Eu renovo a minha dedicação ao Senhor novamente nesse dia. E eu e você temos que fazer isso todos os dias. Mas olha cá, perseverança no final do versículo 6, e a perseverança, a piedade. Volta a palavra piedade, que tem a ver com a reverência com Deus, consciência prática de Deus em todos os aspectos da vida. Ou seja, a piedade quer dizer é uma vida igual a Deus. Pessoa pia, né, como se dizem, que a gente não usa muito essa palavra. A piedade tem esse sentido maravilhoso de reverência com Deus. Né? Tudo a ver, né? Fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade. Será que uma pessoa que tem fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança não vai ser uma pessoa piedosa? Vai. Mas ele continua sendo piedoso. Versículo 7, a piedade é a fraternidade. E eu já vou concluir. E a fraternidade ao amor. Fraternidade é amor também, que é amor fraternal, né, o amor filéu, philos ou filéu, que tem no original grego. É o amor aos irmãos, é o amor que tem a capacidade de carregar consigo o fardo do outro, a luta do outro, uns dos outros. Que coisa importante.
Era importante para Pedro naquela época, para os cristãos daquela época, que os seus irmãos estavam sofrendo, às vezes um sofria mais do que o outro, então precisava estender o braço, ajudar aqui. Essa não é uma época igual, né? E a gente tem que fazer isso cada vez mais. Eu tenho ficado abençoado com a ação da Igreja Batista Boas Novas, da qual uma boa parte está me ouvindo, faz parte, das doações, da participação, esse amor fraternal maravilhoso, que coisa linda. Louvo a Deus por isso. E ele fala amor fraternal, aí ele usa a palavra amor de Deus, o amor divino, né? Que é o amor de Deus mesmo, que é o ágape, né? Que é o amor divino. Este amor tem a sua origem em Deus e é livremente dado a todos os crentes a fim de reproduzir as qualidades de Deus na sua vida. Interessante que você percebeu que na última lista tem amor. Ao mesmo tempo que o amor é a base de tudo, na realidade é a sustentação de tudo. Se você não tiver amor a Deus, você não vai ter amor ao próximo, você não vai querer vida cristã, você não vai ter nenhuma dessas virtudes, acaba com tudo. Mas também o amor exige fé, virtude, fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade. Por quê? Porque é Deus na sua vida. Então todas essas coisas são importantes. Esse conjunto de qualidades são importantes para a minha vida e para a sua vida, né? Que coisa maravilhosa. Eu realmente vou parar aqui minha aula, hoje vai dar uma aula de 35, mais ou menos, minutos para mim e para você, talvez um pouco menos, mas eu queria aqui incentivar você a uma coisa aqui. Queria que você parasse durante essa semana e olhasse um pouquinho para essas qualidades novamente da vida cristã. Por quê? Porque o apóstolo Pedro vai falar sobre o quê? Vamos só recapitular. Ele vai falar sobre, lembra que 1 Pedro, ele tenta exortar aqueles irmãos quanto à questão da sua vida cristã. Animar aqueles irmãos diante da perseguição. Aqui ele vai falar da vida cristã, vai falar de crescimento apesar dos problemas. Ele está pensando num crescimento de qualidade. Não é? Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos, meus irmãos, e você que está me ouvindo aqui. Deus não se conforma com pouco. Ele quer muito. Ele quer a tua vida inteira. Ele quer teu tempo inteiro. Ele quer a tua família toda. Ele quer todos os teus bens. Não estou falando nada para a igreja, estou falando de Deus. Ele quer todo o seu tempo, ele quer todos os seus dons, quer toda a sua qualidade. Ele quer a tua vida. Mas para isso há uma necessidade de a gente buscá-lo com conhecimento. Há uma necessidade de a gente buscar as características de uma vida cristã, que estão relatadas aqui em Pedro. Então eu queria que você olhasse, e eu também vou fazer isso, a gente olhasse e a gente começasse a pensar, eu tenho essas qualidades? Se eu não tenho, por que não buscá-las? Por que não pensar nelas? Por que não permitir que o Espírito Santo comece a agir na nossa vida através dela? Ou produzir isso na nossa vida? Que eu e você possamos buscar Deus, crescer espiritualmente, mesmo nesta época de tanta dificuldade. Que você cresça para a glória de Deus, que eu cresça para a glória de Deus. Um crescimento contínuo que nunca pare, de busca incessante dele. Amém? Obrigado por ter me ouvido aqui e quero que você continue firme aí buscando a Deus. Amém? Dá uma glória a Deus aí, irmão. Isso. Vamos orar aqui encerrando. Obrigado, Senhor, por esse tempo para estudar aqui 2 Pedro e obrigado pela vida dos irmãos que estão comigo aqui. Dá a tua bênção sobre cada um, nos ajude, nos fortaleça a vida de cada um aqui nesta semana, que possamos experimentar o agir do Senhor e crescer na graça e no conhecimento do nosso Salvador. Dá-nos a tua graça de cada dia mais nos colocarmos totalmente à inteira disposição do Senhor, ó Pai, para glorificá-lo, para exaltá-lo e para servi-lo. Obrigado por tudo e a oração que fazemos. Em nome de Jesus. Amém. Uma semana abençoada para cada um. Tchau. Um beijo no coração. Deus abençoe.